E aí, minhas flores, nós estamos de volta com esse humorista sensacional que é o Rick Regis, que é o verdadeiro herdeiro do José Vasconcelos, não só herdeiro no personagem, que é o Saci Silva Júnior, mas também herdeiro de toda a história do José Vasconcelos, trabalhou com ele, aprendeu com ele, não é? E continua trazendo pra gente todo esse humor inteligente, e é um humor bonito, um humor limpo, ele não fala um palavrão nas suas piadas, né? Esse humor família, essa coisa gostosa da gente ouvir, que a gente se diverte muito. Mas eu queria falar agora, nessa nossa segunda parte da conversa, de uma outra faceta sua. Parece que você é músico. Sim, né? Você tem uma banda? Eu tenho uma banda, eu comecei tocando numa banda que eu acho que todos conhecem, chamado Ira, né? Eu formei o Ira junto com o Edgar Escandurra, com o Nazi e com o Vitor Leite ainda na bateria, que foi a formação de número 0, né? Aí na primeira briga já saiu o baterista e o baixista. Porque né? também não tem banda que não briga, né? Não, mas o Ira brigou muito, assim. O Nazi era daqueles calabrês italiano que, né? E ele não tinha papas na língua, né? Ah, não vai dar pra gente... Que horror! Mas também italiano, né? Também sou. Que coisa. E aí nós tínhamos um show no Bexiga, que eu me lembro, no Carbono 14, né, na subida da 13 de maio. E aí o show era no sábado, nós ensaiamos na quinta, aí falou, não, vamos ensaiar na sexta? Aí o Nazi olhou pra cara do Edgar e falou, na sexta não vai dar. Mas por quê? Né, o Vitor Leite perguntou. Aí o Nazi falou, não, porque... Na sexta nós vamos testar um baterista novo aí, o Regis Tadeu, né? Que inclusive é comentarista aí de televisão e tal. Aí o Vitor ficou um arara, ficou doido, né? Porque ele tinha montado mesmo o Ira. Sai daqui, eu não quero mais saber de vocês. Botou os dois pra fora lá, eu só vi os dois saindo. E você, Ricardo Jones? Eu falei, não, eu vou ficar com você. Até gaguejei na hora, eu vou ficar com você. E aí fiquei durante um tempo até ele montar o Musá, que foi uma outra banda que estourou, tocou no Fantástico. E aí eu fui pro Tóquio fazer suplente do Supla, né? Da banda do Supla lá. E toquei alguns meses até o Andrés voltar, porque ele saiu e voltou, ele ia casar na época, né? E aí depois montei várias bandas. A última que estourou foi o Reitinho, né? Com o Japinha do CPM 22 na bateria e o Koala no vocal e eu no baixo. E aí depois eu parti para guitarra e vocal também com a banda Speedy Gonzales, que é essa que perdura até hoje. E as letras são... Né, abrimos 4 shows para os Mamonas Assassinas, aquelas letras bem comédia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai dizer, mas Gine, quem é que não conhece o José Vasconcelos? As pessoas muito, muito jovenzinhas. Sim, talvez sim. não se lembrem dele. Então eu gostaria que você, para essas pessoas muito jovens, falasse quem foi José Vasconcelos na história do humor brasileiro. Sim. O Zé Vasconcelos, ele veio para... Primeiro a família mudou do Acre, né? Porque eram do Acre. Do Acre? Sim. O Acre mudaram... existe mesmo, né? Ah, existe. José Vasconcelos, Jarbas Passarinho, muita gente veio do Acre, né? Ainda tem gente lá ainda, viu? Ainda tem gente lá no Acre. E eles foram para o Rio de Janeiro. E o Zé, para tentar a sorte, veio para São Paulo. E começou no Teatro Paramount, que hoje é conhecido aqui em São Paulo como Teatro Renault, né? E tinham 1000 lugares o Teatro Paramount na subida da Brigadeiro. E ele estava fazendo 2 sessões por dia, né, de humor stand-up, isso em 1960, tá, onde saiu o primeiro registro, um LP chamado Eu Sou o Espetáculo, por José Vasconcelos, onde ele conta várias histórias lá, né? E eu fui obrigado a decorar os 9 LPs que ele lançou no Brasil, mais um DVD, um CD, né? Então tudo isso. E o Zé foi o pai do stand-up no Brasil, né? Por incrível que pareça. Porque o primeiro registro do stand-up foi esse LP, em 1960. Em 58 ele já lotava. O Chico ligou para ele do Rio de Janeiro, o Chico Anísio, né? Falou, ô Zé, o Chico tinha uma voz grossa, né? Ô Zé, como é que tá esse show solo? Porque era show solo, não era stand-up ainda, né? Como é que tá esse show solo aí em São Paulo, Zé? O Zé falou, Chico, aqui em São Paulo eu tô fazendo de quarta a domingo, 2 sessões por dia, cabem 1000 pessoas no teatro e ainda fica gente do lado de fora querendo entrar para assistir, né? Então tá dando certo. Eu vou começar a fazer aqui no Rio. Faz aí que vai ser um sucesso, Chico. E o Chico começou a fazer no Rio. Então, praticamente, nós temos como registro o Zé Vasconcelos, o primeiro stand-up comedy brasileiro, e o Chico Anísio no Rio foi o segundo, né? Então, os dois foram os percussores. Gente, ninguém inventa nada, não. Essa história de eu faço stand-up comedy. Porque começou agora com... stand-up comedy. A... Entendeu? O José Vasconcelos já fazia isso há 215 anos atrás, entendeu? Só tinha outro nome, ninguém fala nada, tá vendo? Nós temos 2 amigos que tentaram relançar, né? Que foi bem feito, né? Que foi o Márcio Ribeiro, que também era o gordo que fazia o X-Tudo também,
e o Marcelo Mansfield. Então eles montaram um grupo chamado Ao Vivo. Nesse grupo tinha Danilo Gentili, Oscar Filho, né, a Dani Calabresa, o Fábio Rabin e o Rafinha Bastos, os 5. Aí a primeira apresentação deles foi num barzinho ao vivo, lá em Moema, em São Paulo, e eles chegaram e falaram: Rick, chega um pouquinho mais cedo para eles verem o seu timing, como é que você desenvolve a piada ou, né, em primeira pessoa, que é o stand-up. Aí eu fui, cheguei um pouquinho mais cedo, fiz um pouquinho lá para eles verem como é que era o time e fiquei para assistir o primeiro show desse pessoal. Não tinha graça. Para você ter ideia, né? Rafinha, Danilo, né? Não ter graça naquela época, porque era bem o começo mesmo, quando o Márcio Ribeiro, né? O saudoso Márcio Ribeiro, né? E o Marcelo Mansfield montaram esse grupo. E aí eu falei, poxa vida, tem que ter mais piada no meio. Exatamente. Tem que ter... Nunca assisti alguma coisa do José Vasconcelos que não tivesse graça. É. Nunca. Verdade. Nunca. Ali a gente ria do começo ao fim. Você né? ria E o saía tempo com dor inteiro, aqui. o tempo inteiro. E coisas simples, né? Sim. Simples. Piada simples. Sim, ele tinha uma piada lá excelente, que era rapidinha, né? O português chega no médico: doutor, me dói aqui, me dói aqui, me dói aqui, me dói aqui. O doutor fala: deixa eu ver seu dedo. Tá com o dedo quebrado, o português. Olha. Então, coisas assim, rápidas, né? Esse mesmo português era dono de uma padaria, matou bandido na porta da padaria. O pessoal: muito bem, português, agora dá no pé. Ele pegou o revólver, pá! Ai, como dói! Então eram piadas rápidas. E assim, tudo num time muito... Né? E era uma atrás da outra. Adoro! Hoje não, hoje eles contam uma história para colocar uma piadinha no final. Exatamente. Aí contam outra história para colocar uma piadinha. Uma piadinha no final também, gente. Adoro! Então é terrível. Ai, eu me mato de rir com essas bobagens. É sensacional. O Zé foi um mestre mesmo. Né? E fora isso, ele fazia imitações também naquela época, do pessoal da época. Então eu tive que aprender a fazer algumas imitações do pessoal da nossa época. Como, por exemplo, a pessoa mais imitada na televisão brasileira, que é o patrão. Olha, o Silvio. Aí, aí, quem quer dinheiro? Olha só. Agora a pergunta vai pro meu amigo ali, o cameraman. Olha, pergunta fácil para você, né? Olha, tá preparado? Qual é a diferença do pinico e da panela de pressão? Você sabe? Não? Então não me convida para comer na sua casa. Oi! Deve ser uma confusão. E aí vem o Luciano Huck. Loucura, loucura, loucura. Direto do Caldeirão, ao vivo e a cores. Vamos pro soletrando de hoje. O senhor aí soletra a palavra Arnold Schwarzenegger. Vamos lá. É difícil, loucura, loucura. Faça você também, como a Angélica aqui do meu lado, ela que tirou a manchinha da perna usando Vênus Poder 2. Loucura, 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 olha só. Né? E aí veio Babá, põe na tela aí, ô Pikachu, como é que anda o trânsito aí em São Paulo, no Rio de Janeiro. Chama o comandante Abilton aí. Na tela sobrevoando aqui a área, aqui, olha, tá aí. Vai, como é que tá o Ibope? Caiu o Ibope, mata um motoqueiro aí pra dar mais Ibope pro programa aí. Olha só, põe na tela, né? E aí vem os pessoal também de desenho animado, né? Salsicha e Scooby-Doo, né? Aquele, salsicha! Scooby-Doo, meu filho, cadê você? Tô por aqui. E aí são vários personagens que a gente faz, assim. E tem até, Mada, tem alguns que a gente não sabe. O pessoal fala, não, decora que a semana que vem eu te vendi pra você fazer esse personagem. Então você tem que chegar lá e às vezes fazer o Falcão, o Falcão, né? O cantor Falcão, né? É verdade, não é aquilo que eu digo, né? Corno vai, corno vem, quem fica é corno e quem vai também, né? É tudo corno, ó, realmente. Então, ai, não para. Chorei aqui, gente. Chorei, pelo amor de Deus. Ai, adorei. Quando é que você volta? Só chamar que eu volto, né? Ai, eu adorei. Querido, deixa os seus contatos e as suas redes sociais, por favor. Sim, olha lá. Bom, pra quem quiser me seguir, eu tô com um Fusquinha branco aqui na porta, 65. Mas com motor de Porsche, viu, gente? Tá pensando o quê, viu? Rick Regis Oficial no Instagram, tá bom? É só isso? Só isso, tá bom demais. Rick Regis Oficial no Instagram. Qualquer coisa, chama no direct lá que a gente bate um papo. Ai, fazia tempo que eu não ria tanto. Muito obrigada, Obrigado adorei. você, olha. Adorei. Foi
Olha, uma delícia. tá começando agora, mas eu já sou fã desse programa aqui, viu? Então, ó, tamo junto Muito quando precisar. Obrigada, meu amor, que delícia. Gente, no próximo bloco, a Baxur vem aqui contar as novidades dos famosos. Ela sempre me faz rir, mas não vai ser igual esse homem hoje. Ih, deu piriri. Daqui a pouco eu volto, só um minutinho, por favor.